Esses dias eu li uma oferta de emprego numa página do Instagram, um perfil, que é só para oportunidade de emprego, né? E vez ou outra eu me pego olhando para ver se aparece ali uma coisa legal, para ver se eu consigo conciliar com as minhas outras atividades, porque eu fico com a minha mãe de 87 anos, né? Não que ela seja acamada, é uma idosa até bastante ativa, mas precisa de companhia para ir um médico, para fazer essas coisas, né? Que a pessoa idosa não faz sozinha. E eu faço também aqueles discos de tapioca que a pessoa compra para rechear em casa. Meu filho já tem os fregueses dele certinho. Eu descasco a empim, que ele planta, tem plantação, né, na roça com o sogro dele. Então, eu já tenho essas outras atividades. Ainda tem a minha atividade como divulgadora dos links da Shopee, onde eu ganho comissão. Apesar da comissão, não sei isso tudo, mas o que vier, o que entra é lucro. Então, se aparecer uma oportunidade assim, tipo assim, um emprego, meio expediente, alguma coisa que eu não fique preso o dia todo. Até se fosse à noite, porque à noite eu já fico mais tranquila, mas eu teria que deixar minha mãe com outra pessoa, né? Aí eu tava olhando essa página para ver ali se aparecia alguma coisa. Aí foi quando eu li esse anúncio, né, dizendo oportunidades para pessoas do sexo feminino de 20 a 45 anos. Aí peraí, eu li isso direito? Eu li mesmo isso? Eu fui olhar de novo e estava escrito isso. Era uma loja de roupas femininas, né? Roupas elegantes, da moda, roupa de festa mesmo. Aí eu pensei até em tirar o print para mostrar aqui, né? Porque eu falei, não, preciso gravar um vídeo sobre isso. Mas eu não sei, parece que o YouTube não pode esse negócio. Tem uma regra aí, eu não sei direito, meu filho que estava falando. Parece que não pode tirar print de mensagem de outras pessoas, né? E colocar aqui. Aí tá. E eu ia responder lá, perguntar alguma coisa, mas eu achei melhor deixar quieto. E era uma coisa até que seria bom para mim, porque eu vi lá o horário, batia o meu horário livre. Só que eu pensei, gente, até 45 anos, eu tô com 51, vou fazer 52 em agosto. Acabou pra mim. Foi o que eu pensei na hora. Porque, poxa, até 45 anos tô velha. 51, meu Deus, aí caiu a ficha. Eu já tô com meio século, mais de meio século, né? Aí começou a bater as neuroses na cabeça, né? Caramba, o que eu fiz da minha vida até hoje? O que eu fiz? Tô com 51, quase 52, né? Porque agosto tá logo ali, nós já estamos em abril, né? Maio, junho, julho, agosto, daqui a 4 meses praticamente. 52, meu Deus do céu, daqui a 8 anos, então, eu vou estar na terceira idade, 60 anos. Então, começa a vir uma porção de caraminhola na cabeça da gente. E a gente, quando começa a colocar uma coisa na cabeça, vem com uma coisa pequenininha, né? Uma minhoquinha desse tamanho, um negócio, se a gente não se vigiar, o negócio vai crescendo e vira um minhocão na mente da gente, cheia de pensamentos negativos, que a gente está velha, que a gente não serve para mais nada, e às vezes aparecem outras oportunidades que não cobram, né, em relação à idade, ambos os sexos, e não fala nada de idade, uma oportunidade de vendedor. Só que como a gente já está às vezes com aquela caraminhola na cabeça, a gente se sente incapaz de ocupar aquele cargo. Porque no mesmo dia eu vi outro anúncio, né, de atendente numa lanchonete, de ajudante de cozinha, e eu quase mandei mensagem, né, porque eu tenho um amigo que conhece o dono do estabelecimento, e eu peguei o telefone dele na hora e me bateu aquele bloqueio. Caramba, tô com 51 anos, o que eu vou fazer lá? As pessoas, eu pesquisei, né? O perfil das pessoas que trabalhavam lá eram pessoas de no máximo até 36 anos, por aí. Aí eu não mandei mensagem. Me bateu uma frustração, eu fiquei pensando, caramba. Aí depois eu conversei com meu filho, ele falou, mãe, tem gente que até prefere, porque a pessoa às vezes, né,
é mais centrado, uma pessoa mais velha, mais experiente, tem mais maturidade. Não que não existam pessoas jovens de 20 e poucos anos que não sejam maduras, né? Existem, como existem pessoas também de 50, 60 que são totalmente imaturos. Mas como eu já tinha lido aquilo e me deixei influenciar por aquela postagem falando que era aceita mulheres de até 45 anos, né, que só aceitava nessa faixa etária, eu já me deixei influenciar e não mandei mensagem para a pessoa que eu já estava com o número, né, do celular em mãos. E o amigo falou, pode mandar, fala que foi indicação. E eu não mandei. E eu fiquei muito frustrada com isso, com os meus pensamentos, né? Eu cheguei até a pensar depois, não, eu vou mandar, mas vou falando assim, ó, tem 51 anos, mas ainda faço as coisas direito. Olha só que loucura. Olha o que eu fiz comigo. Gente, 51 anos, tudo bem. Eu não tenho 20, 30 anos, como eu falo às vezes com meu filho, quando ele me pede para pegar uma coisa aqui em cima no meu quarto, que são 4 escadas que eu subo todos os dias, umas 4 vezes por dia. Eu falo, eu não tenho 20 anos não, minhas pernas cansam. Mas ao mesmo tempo, eu ainda consigo fazer muitas coisas. 51 anos, gente, minha mãe tem 87, mas ela consegue fazer muitas coisas. Por quê? Porque ela nunca ficou parada, ela é aquela pessoa ativa. E ela não tem excesso de peso, né? Ela é magrinha e facilita mais ainda. Como eu acho que eu já comentei aqui em algum vídeo, não tenho certeza, não lembro se foi no outro canal que eu tinha, que ela uma vez, um colchão do meu filho que estava no chão, quando a cama dele tinha arrebentado e ele ia comprar outra cama, ela conseguiu sentar no chão e conseguiu levantar. Não com facilidade, nem eu consigo levantar com facilidade quando eu sento no chão. Mas ela conseguiu, mesmo com a ajuda, na mesma proporção da dificuldade que eu tenho para levantar do chão. Eu com 51 anos e ela com 87. Então, olha só. Então, essas coisas de idade mexem muito com a cabeça do ser humano, né? Porque envelhecer faz parte, envelhecer é um processo natural. Mas se a gente não trabalhar nossa mente em relação a algumas dificuldades que a gente vai bater de frente, né? Principalmente nessa parte aí de emprego, de alguma coisa assim desse tipo, existe o preconceito, existe, infelizmente ainda existe. E digo mais, a mulher parece que sofre mais ainda com essa questão de envelhecimento, principalmente quando a pessoa vai se relacionar, porque é normal ainda dos homens visarem mais o exterior. Muitas vezes o homem valoriza isso, um corpo bonito que tem que estar, a mulher que tem que estar com tudo em cima, com tudo durinho. Até esses dias, minha netinha de 6 anos, né? Minha mãe, né, com 87, vira e mexe, a gente tá junto, nós três, né? Porque eu fico com Melissa e minha mãe às vezes vem ficar perto de mim. Melissa virou e falou para minha mãe, bisavó, por que o seu braço é molinho aqui? O meu tá mole também, ó. Mole, totalmente molengo. Aí, e o da minha mãe, né? Por ter 87 anos, além dela ter o braço fininho, tá bem, né? Bem mole mesmo, mais pele. É normal da idade. Aí Melissa perguntou, bisavó, por que isso aqui seu é assim, penduradinho? Aí minha mãe até riu. Aí eu expliquei pra ela, ó, a gente vai envelhecendo e o corpo vai mudando. Olha o de vovó também, como é molinho. Aí ela deu risada. Aí, mais uma vez, a gente como mulher, né, que tem a questão da vaidade, isso vai mexendo com a cabeça da gente, por mais que a gente se cuide, que se alimente bem, que faça atividade física, não vai ter mais o mesmo corpo, a mesma pele, a mesma massa muscular de uma pessoa mais nova, de uma pessoa de 30 anos. A gente pode sim amenizar, mas igual não fica, não tem como. E a gente tem que trabalhar a nossa mente para encarar que envelhecer faz parte. Eu andei uma época aí meio neurótica com isso.
invocada com a minha pele aqui, ó, com a minha pele do pescoço, porque fala assim, ó, quer ver se a pessoa é velha mesmo? Não olha o rosto dela, não, olha o pescoço, porque muitas vezes a pessoa cuida muito da pele do rosto e esquece do pescoço. Hoje em dia até eu já hidrato minha pele do pescoço, né? Mas confesso que antes eu nem ligava. E às vezes a pessoa se preocupa muito em passar protetor solar no rosto, né, hidratante facial, mas esquece que o pescoço também, a pele precisa de tratamento, as mãos, tudo envelhece. Aí eu senti que estava bem pelancudinha aqui, né? Principalmente se a pessoa emagrecer. Aí que aparece mais, né, as pelanquinhas. E eu tava já ficando neurótica com isso. Aí eu, peraí, Alessandra, peraí. Você não vai permitir que isso atrapalhe você aparecer em um vídeo, em uma foto. Faz parte, é normal. Você pode sim hidratar sua pele do pescoço, cuidado que você não teve antes. Você pode sim cuidar agora, mas o estrago que está aí já foi feito. Se você não cuidou da sua pele do pescoço, ela vai estar assim, enrugadinha, pelancudinha, seja lá o que for. Aquela pele flácida aqui, né? Dependendo da posição que a gente fica, aparece. E eu parei e pensei, gente, por que que eu quero ter a aparência de uma pessoa de 30 anos se eu tenho 51? Eu tenho que me amar, tenho que me aceitar como eu estou. Fazer o possível, sim, que eu puder, para melhorar minha aparência, porque também é bom, a gente se sente bem, né? A autoestima, quando tá boa, tudo flui melhor. Mas não ficar com aquela neurose de aparência física, de estar perfeita, porque, primeiramente, é impossível, porque a lei da gravidade não perdoa. Como eu falei, a gente pode amenizar, mas nada para ficar como antes. E sem falar que o que realmente importa é o nosso interior, é o que a gente traz lá dentro do nosso coração. Não adianta também ser uma pessoa bela por fora e podre por dentro, feia por dentro. Não que as pessoas não possam ser bonitas, não que as pessoas não possam se cuidar, mas o interior tem que acompanhar também. Eu já tive um corpo legal, com 20 e poucos anos, apesar de que eu era bem magra, né? Eu era bem magra e me achava até esquisita. Mas lá para os 30 anos, 30 e poucos, eu comecei a melhorar. E era uma pessoa não ruim, mas muito mais encrenqueira, arrogante, orgulhosa demais. Hoje em dia, sou ainda? Sou. Tenho muito a melhorar. Mas eu era muito pior. Então, o que que adiantava? Quando eu me arrumava, eu ficava bonita. Não que eu seja uma pessoa linda, né, gente? Não estou desfazendo de mim, não. Mas também não estou sendo pretensiosa demais. Mas eu era uma mulher que chamava atenção, com seus 30 e poucos anos. Então, eu via as pessoas olhando, né? Até mulheres mesmo, quando eu saía na rua, eu não estava com esse peso que eu tenho hoje. E também não estava muito magra como eu estava com 20 e poucos anos, quando eu acabei de ter meu filho. Então eu mesma me admirava, nossa, eu tô bonita mesmo. Mas o que que adiantava isso se meu interior estava cheio ali de mágoa, cheio de raiva das pessoas, às vezes falava de qualquer maneira com as pessoas. Então não adianta. Então hoje em dia eu valorizo muito isso, o interior. A mesma coisa num relacionamento, se a pessoa for buscar outra pessoa para se relacionar, tem que ver o interior da pessoa, gente. Não adianta a gente se encantar com o físico, com a aparência física da pessoa, né? Se a pessoa não tiver caráter, você não vai conseguir ali manter um relacionamento harmônico, um relacionamento feliz com uma pessoa sem caráter. Então, vamos parar para pensar mais no que a gente está valorizando. Eu já estou trabalhando isso na minha mente há muito tempo. Desde que quando eu comecei a me cobrar, né, por estar envelhecendo, peraí, Alessandra, faz parte. Você não vai fazer mágica, você não vai voltar a ter o mesmo corpo
a mesma pele de antes. Então para com essa bobagem, e aproveita os benefícios que a maturidade traz, como experiências, histórias para contar. Não que a pessoa também não possa ser ativa. Tem gente com 60 e poucos anos que faz muito mais coisas que eu, que estou com 51. Mas não é a mesma coisa de ter 20, 30 anos. A realidade tem que ser dita. Aparecem mais dores, aparecem problemas nos ossos, a visão piora, vem a menopausa na mulher, que atrapalha muito, principalmente quando a pessoa não cuida. Enfim, tudo com o avançar da idade vai piorando. A realidade tem que ser dita. Mas não é por isso que a gente vai se deixar influenciar, não é por isso que a gente não vai se cuidar, que a gente não vai procurar amenizar esse processo, né, do envelhecimento, as dificuldades que o envelhecimento traz. E não ficar também com neurose na cabeça, achando que só porque você tem mais de 50, mais de 60, não pode fazer nada. Esses dias eu vi uma notícia, né, no jornal, de uma senhora de 80 ou 81 anos que iniciou a faculdade. Então, olha só, quando a pessoa quer, quando o ser humano quer, o que pode fazer? Aí vai depender de trabalhar a mente, de enfrentar a sociedade, porque muitas pessoas ainda têm preconceito, como eu falei, vão rir, vão perguntar: para que você quer estudar essa altura da vida? Você já está perto de partir. Tem gente com coração maldoso que fala assim para uma pessoa idosa. Então tem que ter a mente muito forte, muita vontade de fazer aquilo mesmo e enfrentar as pessoas. Largar para lá mesmo, largar, porque as pessoas às vezes nem sabem o que estão falando. Às vezes as pessoas são infelizes e querem atingir a outra pessoa, querem deixar as outras pessoas infelizes também. Então, se você tem vontade de começar aí um estudo, uma faculdade, comecem, se tiverem oportunidade, não deixem isso passar. Eu me arrependo hoje em dia de não ter continuado minha faculdade de fisioterapia, que na época eu larguei. Mas hoje em dia eu não recomeço, não é pela idade não. É por outras questões minhas que eu ainda não resolvi. Mas não é por vergonha. Porque entrar numa faculdade é diferente. Você vai estar ali pagando e vai poder fazer, vai poder estudar. Ninguém vai dizer que você não pode. Agora é diferente de um emprego, onde em alguns lugares tem ali o limite de idade. Não desistam dos seus sonhos só porque você tem mais de 50 anos. Não desistam de aprender coisas novas, mesmo que você tenha 70, 80, 90 anos, mesmo que você ache que esteja perto de partir desse mundo para outro, você vai levar o aprendizado que você adquiriu aqui. Porque daqui desse mundo a gente leva o que fez de bom, os aprendizados. Porque eu acredito que a vida continua. Não é possível que a gente seja só isso, ó, matéria. A gente é muito mais que isso, a gente é muito mais que matéria. Então, é a matéria que morre. A gente vai para algum lugar e levando esse aprendizado. Então, vamos pensar nisso e procurar trabalhar essas inseguranças que o avançar da idade traz, principalmente, como eu falei, em relação à aparência, que é mais na mulher. O homem também é vaidoso, mas essa questão de vaidade ainda parece que é mais forte no sexo feminino, porque a mulher sempre foi mais cobrada de ser bonita, de ser isso, de ser aquilo. Então a gente tem que parar com essas bobagens e aceitar o envelhecimento, que é uma beleza, é uma bênção de Deus. A gente poder estar aí com 50, 60, 70, 80, 90 anos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.